Olá a todos, o meu nome é Rui Gabriel e quero dizer uma coisa, eu hoje estou muito zangado, muito zangado. Descobri que fui enganado, descobri que a maior parte das pessoas que estão à minha volta foram enganadas e estou furioso. E quero começar este canal desta forma porque vou-te explicar porquê. Porque disseram-me que eu não podia fazer isto, eu não podia fazer aquilo. Quando eu não tinha dinheiro, dizia, não podes fazer isso porque não tens dinheiro, e depois a seguir eu não fazia porque eu acreditava naquilo que me diziam. E passei muita necessidade a minha vida inteira. E depois diziam-me assim, Rui, não podes fazer isso porque tu não tens tempo. E eu trabalhava 16 horas por dia e não tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava e as coisas que eu queria. E eu acreditei naquilo que me diziam. E depois diziam-me assim, Rui, tu não podes fazer isso porque tu não tens competências, tu não sabes fazer. Como é que tu podes fazer uma coisa que tu não sabes? E eu também acreditei nisso e também perdi uma grande parte da minha vida a não fazer coisas porque não as sabia fazer, a não ter coisas porque não tinha nem tempo nem tinha dinheiro. E eu hoje sinto que me enganaram, porque me enganaram. E se calhar enganaram muitas pessoas que estão aqui com a mesma conversa de que tu não podes porque não tens isto, ou porque não tens aquilo, ou porque não tens aquilo outro, nomeadamente uma destas três coisas. Ou tempo, ou dinheiro, ou competências. E hoje vamos falar acerca desse assunto, porque eu acredito que se uma pessoa que não tenha pernas e quiser correr e que quiser ganhar os Jogos Olímpicos, essa pessoa pode lhe dizer assim, mas tu não podes correr porque não tens pernas. E a pessoa pode escolher acreditar ou não. E muitas pessoas não acreditaram e ganharam medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, mesmo sem pernas. Arranjaram uma maneira e até fizeram uns Jogos Olímpicos inteiros, chamados Paraolímpicos, precisamente para aquelas pessoas, aqueles atletas que não vão em tretas lhes dizerem, não acreditam quando lhes dizem tu não podes fazer isso porque te falta aquilo. E temos as maiores histórias de superação que nós temos no mundo foram de pessoas que não acreditaram nas tretas e nas mentiras que lhes andaram a dizer a vida inteira acerca daquilo que podem ou não podem fazer. E hoje temos aqui, isto aconteceu comigo, hoje temos um hangout espetacular com pessoas que não acreditaram em nenhuma dessas tretas. Tu não podes fazer porque não sabes. Tu não podes fazer porque não tens. E estas pessoas hoje que estão aqui, assim como aconteceu comigo, quando eu mudei a minha forma de pensar, quando eu deixei de acreditar nessas mentiras, eu convenci-me de que era possível. E eu fiz uma pergunta mágica. Eu não tenho dinheiro. Mas se eu conseguisse arranjá-lo, como é que eu faria as coisas? E depois pensava assim, mas eu não tenho tempo. Mas se eu conseguisse tê-lo, como é que eu faria? E depois também pensava assim, eu não tenho as competências, eu não sei disto. Eu não sei de negócios, eu não sei de internet, eu não sei nada de trabalho a partir de casa. Mas se eu pudesse aprender, onde é que eu podia aprender? E quando eu comecei a pensar dessa forma, o meu registro mental mudou completamente. E agora, passado 2 anos de eu ter começado a fazer isto que eu estou a explicar, volto a dizer, hoje os resultados não são típicos, tudo o que vão vir aqui dizer não é nada típico, e quando se fala de dinheiro e de rendimentos e de estilo de vida, devem ver os rendimentos médios da Empower Network, em empowernetwork.com/income. Mas a verdade é que quando eu comecei a pensar de forma diferente, eu percebi que eu posso não ter algo agora, mas eu posso consegui-lo. Porque a vida não é uma fotografia, a vida é um filme. Numa fotografia as coisas são o que são. Não podem ser mudadas. Mas num filme há movimento. Uma coisa que agora é de uma forma, daqui a meia hora pode ser de outra, porque as coisas vão-se mudando. E eu aprendi que eu posso ter a possibilidade e a capacidade de mudar coisas à minha volta. Se eu não sei uma língua, eu posso aprendê-la. Se eu não sei ler, eu posso aprender a ler. Se eu não sei nada de internet marketing, eu posso aprender internet marketing. Se eu não sei nada de ganhar dinheiro, eu posso aprender a ganhar dinheiro. Se eu não sei gerir dinheiro, não faz mal, eu posso aprender a gerir dinheiro. Eu posso aprender a fazer aquilo que eu quiser. Porque eu deixei de acreditar naquelas tretas que se dizem lá fora, de que tu só podes fazer coisas se tiver as condições para isso. Não podes dar o passo maior que a perna, não podes sonhar demasiado alto. Quanto mais alto sonhas, maior é a queda. Essas porcarias todas nos andam a dizer há muitos anos e eu acreditei nelas todas durante muito tempo. É tudo mentira.
é tudo mentira. Nós podemos sonhar o tamanho que nós muito bem quisermos e nós podemos realizar os sonhos que nós muito bem quisermos, porque, volto a falar do disclaimer dos rendimentos, eu comecei sem ganhar nada e agora já ganhei mais de 500 mil dólares em dinheiro, okay, no meu bolso. Isso significa que eu percebi como é que se cria rendimento quando eu não sabia fazer isso. E quando dizia não é possível, eu dizia é possível. E se alguém já o fez, é porque é possível. E se alguém já conseguiu este resultado, é porque é possível. E se é possível, significa que eu posso correr atrás e eu posso aprender o que for preciso ser aprendido e posso fazer o que tiver que ser feito durante o tempo que for preciso. Foi essa a atitude com que eu comecei e por isso os meus resultados foram tão gigantescos. Mudei de vida completamente, ganhei uma pipa de massa, mudei de casa, reuni uma quantidade de amigos, voltei a ter a minha família de volta, que tinha sido dispersa por causa da crise. Então as coisas mudaram muito. E hoje é um privilégio, obviamente, para mim, é uma honra enorme, poder estar a dar-vos as boas-vindas a este hangout. Como já viram, estou bastante, como eu disse no início, furioso, porque descobri que me mentiram durante a vida inteira. E hoje temos aqui uma quantidade grande de pessoas que já descobriram também a mentira e já não vão em tretas de ninguém e já sabem que podem ter, ser e fazer tudo aquilo que quiserem. Porque a vida não é uma fotografia, a vida é um filme. A vida é um processo. Não é uma coisa que ou é ou não é. A vida é um tornar-se. E quando a gente descobre isso, fica tudo muito fácil. Então, vou dar uma recomendação muito grande. Primeiro é ter um caderno para tomar notas. Tomar notas de muitas coisas que vão acontecer aqui. Tomar notas ajuda-nos a clarificar as ideias e ajuda-nos também a estar atentos. E, claro, ajuda-nos também a pôr as nossas próprias ideias no papel. Okay? Primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho para vos dizer é que temos a melhor equipa que eu alguma vez vi em termos de um painel de oradores em todo o tempo que nós estamos aqui nos Lazy Millionaires. Pessoas comuns, como tu e como eu, que criaram vidas extraordinárias a partir do nada. Okay? São as histórias melhores que existem. Okay? E hoje temos um painel incrível. Esse painel é liderado pelo meu grande amigo Miguel Borges, que é uma pessoa que eu admiro tremendamente. Tem uma capacidade inacreditável de trabalho e uma entrega e uma visão que é realmente invulgar. Miguel, obrigado por me teres deixado abrir este hangout. Vou-te passar a palavra imediatamente, porque toda a gente quer saber muito, quer saber de forma quase sem respirar aquilo que tu e a tua equipa têm para nos transmitir. Passo a palavra, Miguel. Rui, mano, muito obrigado. Obrigado também a ti, e a ti principalmente que estás aí a ouvir-nos. Obrigado a todo o painel de oradores. Nós temos feito um trabalho incrível. Esta equipa que vai partilhar contigo hoje algumas histórias fez ao longo de 11 dias um percurso incrível. Começaram 10 e 50% não resistiu à preparação. As pessoas que aqui vão falar hoje contigo deram o seu melhor, foram fundo, criaram superações nestes 11 dias que imaginavam não fazer, não conseguir. Para lá disso, vou começar por partilhar contigo algo que me toca particularmente. Já vais perceber porquê. Se eu tirar esta coisa que chamo funil, mas é uma prótese auditiva, e se tirar esta coisa que se chama antena, que é um processador de um implante coclear, eu não ouço. Eu não sou surdo como as portas. Eu sou mais surdo do que as portas. Então, apesar disso, esta surdez não me impediu de ser orador. E deixa-me dizer-te com toda a humildade, orador com muito sucesso. Apesar de surdo, que é uma incongruência, não é? Mas vou-te dizer mais. Há 5 anos eu tive um sonho. Um sonho que era construir uma casa de madeira. E pensei que com o orçamento que tinha na altura, se calhar construir uma barraquita de madeira de 60 metros quadrados era capaz de ser possível. Então, vou-te dizer, há 2 anos comecei este projeto e tomei a decisão de começar a construir a casa passado pouco tempo.
Vou-te mostrar o privilégio de, neste momento, esta é ainda a obra, ainda não é a casa, porque ainda não me mudei para cá, mas é a obra que tem cerca de 300 metros quadrados e tudo aquilo que quis ter numa casa simples. É simples, mas é a concretização de um sonho. O que te quero dizer é que, sejam quais forem as tuas limitações, sejam quais forem as tuas condicionantes, tu podes. Pessoalmente, tinha muito medo. Tinha muito medo de uma só coisa. De um dia ter que fazer uma anestesia geral. A verdade é que quando um dia descobri que tinha que fazer um implante coclear, eu tive que fazer uma anestesia geral. Fazer curta uma história muito longa, aquilo que depois de ter criado uma associação de apoio a doentes terminais, depois de ter ajudado pessoas a morrerem com serenidade, depois de ter feito um trabalho muito grande sobre a minha própria condição de mortal, como todos nós, de me preparar para a minha própria morte, houve um dia que eu disse, mas espera lá, mas se calhar é isto mesmo que eu tenho que fazer, eu vou-me preparar para esta cirurgia como nunca. Vou-me preparar da melhor maneira possível, que é se eu tenho medo de morrer, vou enfrentar esse medo. Vou-me preparar para morrer na cirurgia. E ao mesmo tempo dizer que quero estar cá há muitos anos. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Vou-te dizer que apesar de ter morrido e renascido na operação, com todo este processo, apesar de tudo, não deixei de fazer missões humanitárias, não deixei de ir numa missão humanitária com o Rui, que aqui falou convosco, pouco tempo depois, ainda durante a recuperação pós-cirúrgica. Vou partilhar contigo aqui um pequeno vídeo. Vamos partilhar um momento onde tu vais sentir o que é nós podermos perder tudo e com o perder tudo renascer. O que é nós não nos deixarmos abalar por nada, o que é nós podermos fazer tudo aquilo que queremos independentemente das circunstâncias. Então, vou partilhar aqui num instante o ecrã. Vamos lá ver. Aqui a partilha. Estamos em partilha. Ok. Então, confirmem que está tudo bem. Vou partilhar aqui o vídeo. Vamos lá. Vamos lá ver. Está a ver este vídeo? Para te dizer como é que tem sido o meu processo. Eu quero que corra bem amanhã. Melhor dor, não é dor física, não é dor de medo, é a dor que não foi feita aquilo que estava a ter feito. Miguel, repõe novamente o vídeo, não está a passar a imagem. Não está a passar a imagem? Ok, não está a passar a imagem. Então, espera aí. Ok, vou pôr outra vez o vídeo porque não está a passar a imagem. Então, vamos lá pôr. Ok, então vamos lá ver, desta vez funciona. Está a ver este vídeo?
É uma pessoa para te dizer como é que tem sido o meu processo. Eu quero é que corra tudo bem amanhã. Agora estou no editor de científicas. No editor de métodos. É editor que não temos feito aqui. Gostava de ter feito. Se estás a ver este vídeo é porque a minha cirurgia correu bem. Ora, a mensagem que te quero deixar é: tu podes. Não importa quais sejam as tuas circunstâncias, não importa o que é que tu estás a viver hoje. Vais ouvir ao longo deste hangout várias experiências. Os meus 5 convidados são pessoas que não tinham experiência absolutamente nenhuma. Pessoas que passaram por momentos muito duros. Superações, tristezas, alegrias. Pessoas que te vão inspirar hoje. Com toda a humildade, relaxa, abre o teu coração e durante alguns minutos desfruta. Vamos começar por um amigo. Bom, eles são todos, depois de tudo aquilo que nós já passámos juntos, são todos amigos. Mas vou começar por uma pessoa que é muito especial. Ele cresceu a tentar que gostassem dele, porque sempre gostavam mais do irmão gêmeo. Passou pela dor de querer ajudar alguém e não poder. Ele teve a coragem de ir fundo na sua dor ao longo da preparação. Já chorámos, já rimos, mas ele teve a coragem de ir tão fundo como nem ele pensava conseguir ir. Por respeito a ti, para partilhar contigo a sua história. Ele deu a volta por cima. Foi à luta e vai-te contar na primeira pessoa o que é que ele teve que fazer. Desta forma te apresento o meu brilhante amigo, o inspirador. Meu querido Paulo Jacó, é um privilégio estar aqui contigo. Foi um privilégio muito grande trabalhar intensamente contigo ao longo destes 11 dias. Foi profundamente gratificante. Estou-te profundamente grato e o tempo é teu. Obrigado, Miguel. Confirma-me só que não sei se me estás a ouvir, agradecia só que me confirmasse, ok. Pá, mais grato por as tuas palavras. Estou imensamente grato por ter tido esta oportunidade de contigo ter partilhado estes 11 dias. Foi profundamente incrível a forma como tu nos permitiste a nós próprios irmos dentro de nós, recuperarmos algumas coisas que tínhamos posto para trás das costas e poder ter esta oportunidade de contar aqui um pouco a minha história. Aquilo que para mim foi um desafio, a transformação que eu vi nascer em mim, com algumas coisas que eu fui criando e vê-la crescer de dentro para fora, foi efetivamente aquilo que eu tenho para partilhar. Eu hoje em dia eu posso dizer que efetivamente eu sei quem sou hoje. Mas nem sempre foi assim. Eu vivia, como tu sabes, eu vivia afastado de mim. Afastado daquilo que eu era, das coisas que eu gostava, da forma como eu gostava de me relacionar com as pessoas. Eu conhecia-me, efetivamente eu conhecia-me. No entanto, não era a forma como eu entendia com as outras pessoas, não era aquilo que eu acho que as outras pessoas queriam de mim. Então eu vivia afastado de mim, tentando ser algo que não era eu, mas que era algo que eu achava que as outras pessoas gostavam e que esperavam de mim. O meu grande desafio foi este, efetivamente, foi encontrar-me comigo próprio. Esta mudança levou tempo,
a conhecer-me, a olhar para dentro, a ver efetivamente o que é que era preciso em mim para mudar. Essa mudança, e eu parto desde já, estou muito grato a uma estrela que um dia surgiu na minha vida. Essa pessoa transformou completamente a minha vida para sempre. Não só pela maneira dela ser, mas porque ela trouxe-me exatamente aquilo que eu precisava. Ela, por ser uma pessoa que estava completamente desenquadrada daquilo que estava à sua volta, que não se identificava com nada daquilo que estava à sua volta, procurou crescer, procurou conhecer-se ela própria, procurou alternativas para ir ter com ela e para se poder mostrar mais do que é que ela era, qual era a sua energia, qual é que era a sua luz. E ela, por mim, eu tive a oportunidade de me descobrir a mim também. Quando eu percebi a luz que vinha com ela, quando eu percebi tudo aquilo que era possível eu descobrir em mim, que ela me trouxe. Nós, hoje em dia, somos duas almas gêmeas, praticamente, e eu estou muito agradecido a ela, eu sei que ela está a ver este hangout. E estou-te muito grato por tu me poderes, por eu estar hoje aqui, porque graças a ti tu fizeste-me descobrir-me a mim próprio, e fizeste eu poder estar aqui a partilhar a minha história, sem medos, sem receios, emocionado o suficiente para te agradecer aqui publicamente. Obrigado. Tu e o Mário. Mas olha, quando eu me comecei a descobrir, tu que estás a ouvir isto, quando eu me comecei a descobrir, da mesma perspectiva comecei a perceber que qualquer pessoa pode fazer isto, porque isto é um processo interior, é algo que qualquer pessoa pode ir buscar dentro de si, conhecer-se a si própria, descobrir aquilo que tem de melhor, aquilo que quer dar aos outros, e isso vem de dentro. Ainda no outro dia eu ouvi alguém dizer que quando nós queremos tomar alguma decisão, queremos fazer algo na nossa vida, não é daqui que nós temos que pensar, é daqui, é com o coração. E era isso que eu precisava de fazer. Eu precisava de ir mais dentro de mim, precisava de me descobrir, precisava de me aceitar como eu era. Eu toda a minha vida, ainda hoje me lembro, quando eu era mais novo, e era aquilo que o Miguel estava a falar há bocado, eu, por ter um irmão gêmeo, que eu adoro, que é uma pessoa muito à frente, está sempre disposta a fazer as coisas à primeira vez, e eu habituei-me a isso também. Eu ia sempre atrás dele, ele fazia primeiro, eu ia atrás. Mas eu desde sempre me lembro de ser o ajudante, ou o assistente de, ou o secretário de, ou o filho da Noma, o filho do Valentim, os gêmeos da Noma. E eu com esta experiência de vida, acreditando que eu podia ser mais, eu fui-me acreditando que podia ser o melhor segundo, não o primeiro. Essa é que foi a minha luta. Eu sempre acreditei que podia ser um, e fui, efetivamente. Nas coisas que fazia, eu sei que fazia bem feito. Mas eu próprio dizia a mim, eu não sou a pessoa de estar à frente, não sou a pessoa de dar a cara. Eu sou a pessoa de, se alguém tiver a cara, eu posso ser o seu braço direito, posso ser a sua muleta. E tomei tanta consciência disso, acreditei tanto nisto, que eu efetivamente não passava disto. A minha verdadeira transformação começou efetivamente quando eu conheci aquela pessoa que eu estava a mencionar há bocado. Ela ajudou-me a descobrir a mim próprio e através de práticas de desenvolvimento pessoal, que seja através de retiros em grupos que fizemos, através de ler muito, de ouvir muita música, de me entregar à descoberta de mim próprio, eu descobri o meu propósito de vida, descobri o meu objetivo de vida, aquilo que eu queria ser. E descobri que uma das coisas que eu quero na minha vida é poder tocar nas pessoas, é poder fazer a diferença na vida dos outros. E isto trouxe-me outras consequências. Eu, ao identificar o meu propósito, ao descobrir aquilo que eu queria para a minha vida, efetivamente, eu tinha a certeza feito até aqui, este processo todo que eu tinha feito até aqui, as atividades que desenvolvi, as profissões que tinha tido, nunca me iriam colocar lá. Porque só me tinham trazido até ali. Não me tinham ajudado a crescer, tinham-me efetivamente transformado como profissional, como pessoa, mas não me tinham ajudado a crescer pessoalmente. E eu precisava de encontrar algo que me permitisse, dentro da minha disponibilidade de tempo, dentro do meu espaço, poder não só continuar a desenvolver pessoalmente, que é isso que eu acho que faz sentido a toda a gente, mas também permitir que outros pudessem, através daquilo que eu queria transmitir, pudessem desenvolver, pudessem crescer, pudessem encontrar-se a si próprios. E ao ter noção de realmente do que é que eu queria para a minha vida, eu percebi que aquilo que eu tinha não dava para isso. Eu precisava de encontrar uma outra solução que permitisse isto. Precisava de encontrar uma alternativa que me levasse lá. Hoje em dia todos temos noção que para alcançar alguma coisa é preciso disponibilidade financeira, independentemente do que é que seja. Há outras alternativas. Também não me identifico com isso. Mas a disponibilidade financeira é algo que todos podemos alcançar. Para podermos obter aquilo que queremos. E houve um dia um amigo, eu às vezes penso nisto, ainda quando passo por ele na rua, eu vibro com a relação que tenho com ele, porque ele
Entretanto, ele desafiou-me para conhecer uma oportunidade e, entretanto, ele já foi à vida, já desistiu, já procurou outras coisas e faz outros negócios, mas ele desafiou-se ao pé de mim e disse-me assim: Paulo, tu queres ganhar dinheiro? Naquele momento da minha vida era exatamente aquilo que eu precisava de ouvir. E aqui enfrentei outro processo. Aquilo que eu andei a pôr para trás das costas, a fazer-me acreditar que eu tenho valor, que eu sou bom, que eu consigo fazer tudo aquilo que eu quero para a minha vida, o meu poder interior. Quando ele apresentou esta oportunidade, era uma oportunidade em que eu tinha de me expor, de chegar à frente, de não ser novamente mais o segundo. Voltar a querer ser. Era a minha oportunidade de chegar à frente, de ser o primeiro. E este desafio, como é que eu iria conseguir isto? Uma coisa tinha a certeza, que eu já tinha chegado a um ponto que já não queria voltar atrás. Eu já sei onde é que não queria estar. Portanto, daqui para a frente era só... O caminho era sempre para a frente. E só para teres uma noção do desafio que eu ultrapassei e aquilo que eu consegui até hoje, deixa-me só partilhar contigo os meus resultados e algumas das coisas que eu tenho conseguido. Eu, hoje em dia, para quem era o melhor segundo ou especializei-me em ser o segundo, eu hoje em dia tenho cerca de 400 vídeos publicados e editados na internet. Já escrevi mais de 1000 artigos em blog, que é incrível. E hoje recebi uma mensagem de um site de apresentações, que é o SlideShare, e eu estou no top 5% das apresentações mais visualizadas em toda a internet. Top 5% de todas as visualizações, todas as apresentações que estão no SlideShare na internet. Há milhares de apresentações. Eu estou no top 5%. Para quem foi sempre o melhor segundo, agora ser reconhecido pelo trabalho que está a fazer, para mim é incrível. E quando recebi este e-mail hoje de manhã, eu emocionei-me imenso, fiquei tremendamente feliz, estou aqui a partilhar contigo. Outra das coisas que eu notei nestes últimos dias, e é um pouco o resultado do trabalho que eu venho vindo a fazer, para quem não queria dar a cara, desde esta conversa que temos tido, estes últimos 11 dias que temos tido, a transformação, todo o trabalho que temos estado a desenvolver, nos últimos 2, 3 dias, a energia que está aqui também envolvida, as pessoas têm vindo ter comigo e reconhecem-me no orgulho e dizem assim: tu és o pensamento positivo, costumo ler as tuas coisas, tenho visto os teus vídeos, temos que falar mais tarde. Se calhar eu não tenho plano B, se calhar tenho que falar contigo. E isto é algo, se ainda não consegui alcançar todos os sonhos daquilo que eu quero realizar, este já é parte do meu sonho. Eu expandi, eu cresci, eu explorei-me a mim mesmo, eu descobri-me de dentro para fora. É isso que eu acho que todas as pessoas conseguem fazer. Tu que me estás a ouvir, se queres mudança na tua vida, há algo que eu tenho que dizer. Descobre-te a ti mesmo. Descobre-te aqui, de dentro, do coração. Pensa com a cabeça, mas descobre-te aqui dentro. Toma ação. Aceita que tu podes mudar tudo aquilo que tu queres para a tua vida. Um dia, um dos meus mentores, neste caso, posso mencionar, é o Rui Gabriel, está presente nesta sala, disse-me assim: ouvi ele dizer a alguém, numa sala, numa reunião, que era: um dia que penses em desistir, relaxa e pensa naquilo que te trouxe até aqui. Respira fundo, continua a olhar em frente porque os teus resultados vão chegar. É um facto. Não poderia estar mais certo. É uma verdade, é um facto. É incrível. Hoje em dia, quando me abordam na rua a dizer que querem desistir e quiseram desistir, elas lá têm as suas razões, eu pergunto: mas o que é que te trouxe aqui? Tu sabes o propósito, sabes qual é o teu objetivo de vida, sabes aquilo que te fez vir ter comigo e pedires-me ajuda para eu te ajudar no teu negócio? Elas não têm razões, claro. Quando elas pensam realmente nisso, continuam a trabalhar. Continuam a dar mais um esforço, dá mais um passo em frente. É isso que eu desafio também. Encontra-te, encontra o teu propósito e desafia-te a ti mesmo a alcançar tudo aquilo que tu pretendes para a tua vida. Miguel, se me permitires, gostava só de fazer aqui ainda um pequeno exercício que as pessoas estão a ouvir. Vou ajudá-las, já que estou a falar no propósito de vida, no objetivo. É algo que eu costumo fazer na minha vida quando quero abraçar algum desafio, quando quero superar alguma coisa. E tu que me estás a ouvir, vou-te pedir a tua atenção. Eu vou fazer aqui deste lado também, é uma coisa simples. E vou-te pedir, se me permites, fecha os olhos. Respira fundo. Imagina um lugar onde te sentes perfeitamente em liberdade. Sentes a alegria. Sentes a paz. E deixa que essa energia te invada o teu corpo.
como uma luz. Sente essa energia. Vive esse momento. Respira profundamente. Abre os olhos. Se conseguiste visualizar, este é o teu propósito. É isto que te faz a ti teres uma razão para viver. Porque é isto que tu queres alcançar. Esse é o teu objetivo. Se ainda não estás a fazer nada por isso, este é o momento certo para fazer. Tal como eu faço. Cada vez que pretendo enfrentar isto, me ter descoberto, depois de ter-me aproximado de mim, eu que vivi afastado de mim muitos anos, eu descobri isso. O poder está cá dentro. Fechas os olhos, imaginas a alegria, a felicidade, a paz na tua vida. E esse é o teu propósito de vida. É por isso que tens de lutar. Eu descobri isso com o trabalho que vim desenvolvendo interiormente. Eu descobri isso com esta minha maneira de me expor, desenvolvendo este trabalho na internet. Como já disse, aqueles resultados que tenho são fruto de trabalho diário, de dedicação, de compromisso comigo e com a minha vida. Sim, de compromisso, exatamente. Porque para mim, eu aprendi uma coisa. Desistir não é para mim. Aliás, desistir de mim não é para mim, com certeza. E eu, desde que comecei a acreditar em mim e que estava disposto a desenvolver isto que estou hoje em dia, que eu faço, eu criei uma frase, ou criei um nome com o qual eu identifico, porque é a forma como eu quero tocar nas pessoas. Quero fazer a diferença. Mas queres dizer a elas que elas têm o poder na mão delas. E essa é a mudança que eu peço em ti. O sucesso começa por si. Acredita nisso. Miguel. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom, deixa de fazeres aquilo que não gostas para ganhar algum dinheiro e começa à procura do que é que te apaixona e o que é que podes fazer para poder ganhar tudo aquilo que tu quiseres, fazendo aquilo que te apaixona. Obrigado, Paulo, pela inspiração que foste. Brilhante. Mas vamos continuar e vou-te falar de uma pessoa que tem uma força interior inacreditável. Uma pessoa que se ouve melhor de olhos fechados, simplesmente porque o coração ouve melhor quando fechamos os olhos. Esta empresária foi uma empresária de sucesso, mas também já foi uma empresária falida. Aliás, passou por tudo. Passou por muito mais do que um dia poderia imaginar, também ela. Esta empresária, hoje inspiradora de milhares de pessoas, passou, partilho contigo, por uma das coisas que eu tenho mais medo. Passou por um rapto. Foi raptada. Aconteceu-lhe algo que ela vai partilhar contigo. Transformou a sua vida. Toma nota e deixa-te inspirar. Minha querida amiga, companheira de viagem, companheira principalmente destes 11 dias de profunda descoberta interior, Luzia Rosconi, o tempo é teu. Obrigada, Miguel, por essa oportunidade. Boa noite a todos vocês. É uma satisfação estar aqui, partilhar um pouquinho da minha existência, né? De tudo que a gente tem passado na vida e todas as situações que muitas vezes querem nos barrar. Existem coisas que, se a gente não tem realmente aquela força, aquela determinação, aquela vontade de vencer e não se deixar levar por qualquer coisa, você acaba se entregando e indo ao fundo do poço, não é? E eu fui sequestrada e não foi só isso.
isso realmente acabou mudando completamente a minha vida. Eu trabalhava, era uma empresária, né, com sucesso até. Toda a vida eu trabalhei com grandes resultados, porque todas as coisas que eu fiz, graças a Deus, eu nunca fiquei para baixo. Sempre estive assim em todos os lugares onde eu trabalhei, eu consegui uma boa posição, sempre com os melhores resultados, os melhores salários. Então, eu tive uma vida, graças a Deus, muito representativa no aspecto financeiro, profissional, foi valioso. E depois que eu me aposentei, decidi ser empresária, trabalhar por conta própria, né? E essa foi uma das coisas que acabou me levando a esta situação que eu passei. Nesta fase, tendo uma empresa e tendo que ir trabalhar todos os dias nos negócios, eu acabei sendo raptada lá pelos bandidos, lá uns sequestradores que me levaram e eu fiquei o dia inteiro com eles. Felizmente, no final de um dia, eu consegui ser liberta, né, pela polícia, o pessoal da família que acabou me libertando, graças a Deus. E como isso mudou totalmente a minha vida, eu tomei uma decisão realmente, casa, eu fiquei com um pavor de sair de casa, sabe? Tomei essa decisão de mudar, realmente, mudar tudo. E aí eu fiquei trancada dentro de casa. Com isso, naturalmente, a empresa, sem eu poder ir trabalhar, sem eu conseguir dar continuidade às minhas obrigações, as vendas do negócio começou a reduzir ainda mais, e aí eu entrei numa dificuldade tremenda, porque não conseguia fazer o trabalho e fiquei travada realmente com aquilo tudo. Mas, dentro de um tempo, eu decidi vendermos a empresa e aí eu achei que estaria resolvido o meu problema. Vendendo, eu estaria solucionado. Todas as minhas situações, ficaria em casa como eu pretendia. Só que vendi a empresa, mas não recebi. As pessoas que pegaram a nossa empresa, até hoje, não nos pagaram. Então, de empresário com negócio, com tudo, fiquei sem a empresa, sem o negócio, dentro de casa, com medo de sair e vivendo de aposentadoria. Olha aqui, que extremo, né? Nós estávamos numa situação e entrei em outra completamente oposta. Então, o que me levou a decidir mudar realmente é que toda a vida eu nunca me conformei em viver de uma... E como eu estava trancada dentro de casa, sem ter esses rendimentos que me faziam esta tremenda falta, a decisão foi: eu tenho que achar uma saída, eu tenho que enfrentar o problema, não adianta ficar com ele. Então, é o que eu quero dizer para você hoje. Não sei qual é o problema que você pode estar passando hoje, mas você tem que perceber que existe uma saída. Se você realmente busca um resultado, você busca uma saída, você se concentra naquilo que você deseja e aquela coisa aparece. Então, eu desejava muito ficar em casa, mas eu gostava muito de trabalhar e gosto de trabalhar. E muitas vezes, eu até anteriormente já havia até participado de uma empresa de marketing multinível, então tinha uma convivência com pessoas, amigos, e eu pensava: puxa, se eu retomasse aquele tipo de trabalho, talvez eu pudesse fazer novamente, né, voltar a atividades, mas... sair para a rua, não. Eu não quero ir para a rua, não quero falar com gente estranha, eu não quero. Então, tudo voltava abaixo. E um dia, eu acabei encontrando um trabalho magnífico, esse trabalho que eu desenvolvo hoje aqui, e que eu trabalho em casa, não saio mais de casa, então não preciso sair, e acabei perdendo toda essa dúvida que eu tinha do que eu poderia estar fazendo, né? Como eu poderia voltar à ativa, como eu voltaria novamente a retomar a minha vida, a recomeçar. Então, de uma empresária falida, eu acabei dessa falência praticamente, né, de vida e de negócios, eu acabei encontrando a grande alternativa da minha vida. Foi aí que eu consegui realmente
recomeçar. Então, do que me parecia destruído, agora hoje é a solução, né? Esse trabalho magnífico que eu faço com essa equipe é um trabalho que me deixa muito feliz, porque tudo mudou. A partir de agora e desse tempo que eu estou aqui convivendo há um ano aproximadamente com esse time de campeões, eu estou feliz porque essa oportunidade também é para você, que pode ter uma situação talvez parecida com essa, algo que possa estar provocando, te travando, te deixando sem saída. Pense que há uma saída. Eu encontrei a minha saída e você também vai encontrar a sua. Porque tudo começa quando você toma uma decisão, você pensa e deseja realmente fazer algo que mude definitivamente a sua vida, você se determina a tomar uma posição, a encontrar uma saída, porque ela existe para todos nós, né? E obrigada, então, Miguel, por essa oportunidade. Realmente, eu te agradeço por isso, e eu posso ajudar vocês que estejam, de repente, você esteja passando por alguma coisa parecida com essa, nós podemos conversar um pouquinho também e te passar mais coisas, né? De repente, esse momento ele é pequeno para tudo, né? Uma grande história. Obrigada, Miguel. Obrigada, Luzia. Para ti que estás aí, a Luzia é isto e toda a força que é preciso ter para dar a volta. Mas este exemplo que tu viste agora na Luzia é apenas um exemplo da força que tu tens dentro de ti. E vais-te continuar a inspirar com a próxima pessoa que te vai falar. Deixa-me relembrar-te que todas as pessoas que aqui estão a falar não tinham experiência. Os meus convidados, nem eu, nenhum de nós tinha qualquer experiência de internet. Nós aqui ganhamos muito mais do que conhecimento e dinheiro, porque não é o dinheiro que te faz feliz, também não é a falta dele, mas o que te faz feliz é a pessoa em que tu te transformas, e esse é o nosso grande desígnio, essa é a nossa grande inspiração, essa é a nossa grande vontade, inspirar-te a ti, a que te apaixones por aquilo que fazes e que te deixes de inspirar. E é por isso que temos aqui neste painel de oradores mais uma inspiradora. Esta inspiradora teve um casamento de sonho que se transformou em pesadelo. O Celestino quase lhe destruiu a vida. Vais ouvir um testemunho que pode tocar no coração, na alma de mulheres maltratadas. Toca-te certamente em ti, que és homem, que fica escandalizado quando vês que há quem trate mal uma mulher. A força da luta, a humildade, a profunda coragem, tudo características de um ser de luz que há muito tempo atrás alguém lhe tentou tirar. Vais ouvir na primeira pessoa a história desta mulher que tem muito para te dar, que tem muito para te inspirar. Minha querida amiga Anália Rodrigues, o tempo é teu. Olá, boa noite, Miguel. Obrigada por esta oportunidade. Boa noite a todos vocês, oradores, e a ti que estás desse lado. É verdade, é certo que o meu ex-marido quase me destruiu, quase roubou a minha vida. Ele tirou-me a minha autoestima, ele tirou-me o meu amor próprio, aquilo em que eu acreditava, porque eu era uma menina sonhadora com 17 anos e engravidei. E eu pensava que ele era uma coisa e ele saiu outra. Ele, no lugar do coração, tinha simplesmente uma pedra. Mas ele estava literalmente a destruir os meus sonhos, mas não conseguiu.
não conseguiu, porque eu consegui dar a volta. Quase que com isso perdi o meu filho, porque o meu filho simplesmente era: eu vou dormir à casa da avó porque eu não consigo ver isto, eu não consigo ouvir isto. E então eu aos poucos estava a perder o meu filho, porque ele tirava-me tudo. Ele tirou-me o sonho de poder estudar, de poder mudar de emprego. Ele é o típico homem de: a mulher é para estar em casa, a mulher é para me servir e mais nada. E então chegou uma altura que eu tive que pôr um ponto final e lutar contra tudo e contra todos, porque eu não tinha ninguém do meu lado, era eu e eu. Mas como no meu dicionário a palavra desistir não existe, eu lutei e consegui dar a volta. E da mesma forma que eu consegui, tu que estás aí desse lado, se te identificas comigo, tu também vais dar a volta, tu vais conseguir, porque dentro de nós há uma força maior que nos ajuda, que nos incentiva para isso. Mas eu tive que tomar uma atitude mesmo drástica e eu saí de casa. Conversei com o meu filho e saí de casa, porque aquela não era a vida que eu queria. Ele tirou-me todos os meus sonhos, tirou-me toda a vontade de viver. E eu saí e em boa hora que eu fiz, porque não perdi o meu filho. O meu filho acompanhou-me sempre, nunca me desapoiou. Refiz a minha vida, tenho um companheiro espetacular que me apoia em tudo. Continuei a estudar até onde quis, não estudei mais porque a minha prioridade é o Martim. E como eu já tinha passado por uma experiência tão má de não ter criado o meu filho, eu não queria voltar a passar por essa situação. E essa foi uma das razões para eu entrar neste projeto, porque eu trabalho por turnos e tenho muito pouco tempo, e eu tenho dias que vejo o meu filho meia hora por dia, e eu não podia estar a viver novamente essa situação. Então entrei para este projeto sem experiência, sem perceber nada de internet, mas com uma vontade enorme de vencer e de conseguir a minha liberdade para poder dar ao meu filho tudo aquilo que eu sempre sonhei, porque felizmente tenho uma pessoa ao meu lado que não me trava os sonhos, pelo contrário, incentiva-me. Tenho objetivos bem claros para mim. Quero fazer este negócio porque todas as ferramentas que a Empower Network nos fornece permite a qualquer pessoa que, mesmo sem conhecimentos nenhuns de internet, que consiga. Eu faço coisas aqui que eu nunca pensei fazer. É incrível, porque eu tinha uma rede social e trabalhava pouco nela. Agora tenho várias. Falo por Skype, que era uma coisa que eu não falava. E eu ganhei tudo isso, é certo aqui, mas ganhei muito mais que isso, porque ganhei esta família incrível, que são os Lazy Millionaires. São pessoas fantásticas e são a minha verdadeira família, são vocês que me estão a ouvir. E tu que estás aí desse lado, repara que tu também podes fazer aquilo que eu estou a fazer. Tu podes mudar a tua vida, tu podes entrar para este projeto, porque nós estamos aqui para te ajudar. Tu deves ter ideias bem claras também, tal e qual como eu, e lembra-te, se eu consegui, tu também vais conseguir, porque nunca é tarde para mudar. Eu já entrei para este projeto com mais de 40 anos, mas ainda sou muito nova, ainda tenho muito para viver, ainda tenho muito para dar, muito para aprender, porque não há projeto nenhum como este, onde haja tanta
tanta partilha, tanta convivência e tanta aprendizagem. Por isso, estás aí, de certeza que não estás indecisa, não é? Porque se estás aí desse lado a ver, é porque já tomaste uma atitude, é porque já queres alguma coisa, porque este negócio já te está a despertar curiosidade. Por isso vais de certeza que vais clicar aí no botãozinho vermelho que está a estar aí por baixo, não é? Em qualquer sítio, e vais pôr o teu e-mail e nós vamos te receber aqui deste lado, porque acredita que isto é fantástico, é uma vida nova, é um recomeçar. Não sei o que é dizer mais. Eu quero só agradecer a estas pessoas todas fantásticas que me têm ajudado a superar estes meus problemas todos, que me têm dado luz para eu conseguir continuar esta caminhada, e que é uma caminhada de sucesso. E é só, Miguel, acho que estou sem palavras, acho que basicamente já disse tudo, não, porque mas sabes, também estou um bocado emocionada e as palavras não querem sair. Eu agradeço profundamente esta oportunidade que me destes de poder dar o meu testemunho e de poder incentivar pessoas como eu a fazerem o mesmo, porque nós não morremos, por muito que nos tentem cortar as pernas, que nos tentem tirar o nosso ser, não conseguem, porque não conseguem mesmo. As mulheres não podem ser derrotadas assim, de qualquer forma. Obrigada, Miguel. Anália, espetáculo, espetáculo. Claro que não, e tens toda a razão quando tu dizes que ninguém é derrotado, a não ser que deixe, e nós de facto não nos deixamos derrotar. És um exemplo de um ser que é vencedor por natureza. És aquele tipo de pessoa que não há nada que aconteça que te impeça de chegar onde tu queres, e tu mereces tudo. E tu que estás aí também mereces. E é por isso que vamos continuar a lembrar que todas estas pessoas começaram sem saber nada de nada. Estão, acima de tudo, a conseguir encontrar caminho, a conseguir descobrir que há mais, que é possível fazer mais com menos, que é possível encontrar mais amigos, que é possível encontrar outras formas de trabalhar, que é possível. Nós nunca sabemos o que não sabemos, então explora mais, porque tu mereces. E porque mereces, vou-te passar agora também a mais uma inspiradora. É uma noite de inspiração. Esta mulher vivia com a geladeira, com o frigorífico ligado à tomada da lixeira do prédio, porque nem dinheiro tinha para pagar eletricidade. Viveu tempos em que não tinha dinheiro para comer, não tinha esperança. Foi quase sem abrigo. Também ela uma lutadora. Esta pessoa, esta mulher, este ser de luz, vai te inspirar também. Deise Marinho, o tempo é teu. Estão me ouvindo? Obrigada, Miguel. Boa noite a todos. É um prazer tão grande estar aqui, é um prazer enorme fazer parte de tudo isso. E realmente esses 11 dias mexeram assim com lá dentro a nossa alma, né? Realmente eu tive um momento em que esse fato aconteceu na minha vida. E foi uma coisa louca, né? Que eu até tinha esquecido disso. Porque quando a gente supera, a gente joga fora, né? As coisas que foram ruins. E esse reviver um monte de coisa foi bem interessante, porque aí você começa a ver o quanto você evoluiu, né? O quanto você cresceu. E nesse momento difícil, foi a solução que a gente teve para passar e não estragar, né? Os nossos alimentos.
Mas isso depois acabou. E acabou porque eu sempre tive uma mãe que dizia, sempre foi muito lutadora ela, e ela dizia, a gente só não faz aquilo que a gente não quer. A gente só não aprende o que a gente não quer aprender. Então, eu gosto. Qual é a mãe que não sabe fazer um docinho, né? Para o aniversário do filho. Então, eu comecei a fazer docinhos e a vender nas escolas e nas lojinhas do bairro. E, com isso, as coisas mudaram, melhoraram, né? Saímos daquela situação. E nós morávamos num apartamento próprio. Mas a vida tem altos e baixos. Todo mundo tem altos e baixos. E, às vezes, eles estão tão baixos que você tem que pensar... O que eu faço? Porque tudo tem uma solução. Você nunca pode se entregar no seu problema, porque tudo tem uma saída. Você sempre pode sair daquele momento, mas você precisa decidir dentro de você qual o esforço extra que você quer fazer. Então, nós pensamos, vamos sair do apartamento, vamos alugar. E vamos morar num maior, até porque os rapazes já estavam, né, ficando adultos. Não cabia mais todo mundo ali. E fomos para o maior para alugar aquele. Só que para alugar demorou mais de 6 meses. E aí, como pagar as despesas? Então, eu me lembrei, meus pais sempre tiveram padaria, fizeram muita coisa com pão. Lá fui eu fazer pão para vender, fazia pão recheado. Eu acordava às 5 da manhã para poder fazer isso. E entregávamos pelos escritórios da cidade. Resolvemos o problema com uma atitude que nos tirou da zona de conforto. Mas nós conseguimos fazer. Depois morávamos numa casa com 6 quartos, cada filho tinha seu próprio quarto, né? Só que eles crescem, o tempo vai passando e um dia todo mundo casou. Você sabe o que é ter uma casa com 4 filhos e de repente ela fica vazia? É difícil isso. Dizem que é síndrome do ninho vazio. Eu acho que eu tive isso por algum pouco tempo. Porque você passa pela casa e vê. Você escuta a voz dele e não tem ninguém lá. E aí eu falei, o que eu vou fazer mais uma vez? Isso está difícil. E foi quando eu resolvi fazer a minha faculdade. E eu entrei para fazer nutrição, porque já tinha trabalhado com marketing multinível. E eu fiquei apaixonada por corpo humano, por causa dos suplementos com que eu trabalhava. E aí eu fui fazer faculdade, com os filhos casados, com o neto. E meu filho mais velho dizia, o que você vai fazer numa faculdade? Eu falei, eu preciso disso. E foi um desafio, porque eu era, acho que a mais da turma, lidava só com meninas novinhas e... A minha cabeça não estudava há muitos anos, mas foi muito bom. Foi mais uma guerra que eu venci. E eu queria sempre ter um negócio meu próprio. Eu queria ser livre. Nós montamos uma cafeteria, uma determinada época. E nós conseguimos dívidas com isso. O tradicional eu não quero nem de longe mais. Só como consumidora. E eu pensava, poxa, eu tenho que ter uma forma de trabalhar em casa pela internet, porque eu gostava disso, eu via as pessoas falando sobre isso, mas eu não entendia nada de internet. Eu tinha uma página numa rede social porque meu filho abriu, e um dia eu recebi um convite pelo e-mail falando desse negócio, e eu digo sempre que esse convite foi um presente. Porque esse negócio muda a vida da gente, a cabeça da gente. Eu não tinha tempo nem para me dedicar ao negócio, porque eu estava terminando a faculdade, eu estava fazendo monografia, e eu morava já na época a 2 horas de distância da faculdade, porque era em outra cidade. Eu tinha que acordar 3 horas da manhã para pegar o ônibus das 4 para chegar na faculdade às 7h30. Era uma loucura. E meu filho ficava aqui sozinho. E o último dos meus filhos a casar foi morar na Finlândia, né? Eu fui assim, presenteada, de ficar bem longe mesmo, bem distante. E ele falou em 2012, mãe, vem passar o Natal comigo. E eu fiquei pensando, né? Falei, como passar o Natal na Finlândia? Era fora
era impossível, era uma coisa que era impossível. Eu não gosto da palavra impossível, sabe? Porque eu sempre acho que tudo um dia pode acontecer. Mas era impossível naquele minuto aquilo, e eu não sabia o que fazer. Eu falei, não, não vai dar. Ele disse, minha sogra vem. Eu falei, mas eu não posso ir. E eu já estava fazendo um negócio. E comecei a me envolver e as coisas começaram a acontecer. E eu tive um evento para ir em Chicago, nos Estados Unidos. Eu pensei, como é que eu vou aos Estados Unidos, né? Mas as coisas começaram a acontecer. Esse negócio tem técnica, esse negócio tem formação, mas ele tem uma energia que não se explica. Muita coisa acontece sem muita explicação. Eu sei que os afiliados chegaram e eu consegui a Chicago. E meu filho, de novo, disse, você vai sair daqui sozinha para ir num país que você não fala o idioma, encontrar com um monte de gente que você conhece pela internet. Ficou doida agora, né? E eu disse, eu vou. Eu estava nos insônias, eu ouvia tanta coisa, eu fui à embaixada, fiz o meu passaporte, tirei meu visto, tinha que preencher tudo pela internet em inglês, não podia errar, porque eu estava pagando $160 para tirar, e corri o risco de chegar lá e me falarem, não, você não pode ir. Eu consegui. E eu fui. E eu entrei no avião e eu senti como se cordas que me prendiam nos meus medos, no meu mundo pequeno, estavam se arrebentando. E cheguei no aeroporto sozinha, eu falei, como é que eu chego no hotel? E Deus providencia, né? A pessoa que apareceu na minha frente falava espanhol e me colocou no ônibus que me deixou lá dentro do hotel. E ansiosa, assim, milhões de emoções dentro de mim, eu entrei no lobby do hotel. E isso eu também não esqueço. Eu escutei meu nome de todos os lados e eu vi milhares de abraços de todos os lados. E eu tinha a impressão de que eu estava chegando em casa, na minha família, e não num grupo de pessoas que eu nunca tinha visto. E isso não tem preço, sabe? Essas coisas não têm preço nesse negócio. E dentro desse evento, ele era todo em inglês. E eu via a energia das pessoas nos corredores, eu via a energia das pessoas no palco, mas eu não entendia o que elas falavam. E aquela energia toda, chegou uma hora que parecia que eu ia explodir, eu fui para o banheiro e fiquei chorando atrás da porta. E eu disse, eu vou embora, eu não entendo o que estão falando, eu vou embora para o hotel. Não sei o que eu vim fazer aqui. E aí eu saí, e de repente uma mão de uma laser me pegou e falou, você está indo onde? Eu falei, estou indo embora para o hotel. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não entendo nada, eu estou nervosa, eu estou angustiada aqui. Ela falou, de jeito nenhum, vou te botar sentado do lado de alguém que vai traduzir para você. Será que você tem isso lá no seu trabalho? Alguém que te pega e te ensina e te cuida e te ampara? Eu nunca vi isso no tradicional aí fora. E aí eu, meia hora depois, estava me sentindo assim, enorme, feliz da vida, porque eu estava entendendo, eu estava percebendo o porquê daquela energia, o porquê daquele brilho nos olhos das pessoas. E foi fantástico aquele dia, aquele momento lá. Eu vim embora para casa e falei, meu Deus, esse negócio é imenso, é muito maior do que eu imagino, né? E que acelerar, eu tenho que aprender mais, e eu estava fazendo monografia para me formar. Eu falei, vou ser all-in, eu tenho que ser all-in, e dei meu jeito de ser all-in, e Deus providencia, no minuto seguinte eu também estava fazendo uma all-in. E chegou o momento de ir ao Life Extreme. E aí eu me lembro que o filho tinha me pedido para ir na casa dele em dezembro, e eu disse, não tenho condição nenhuma de sair daqui. E em setembro de 2013, eu estava passeando com ele em Helsinki, junto com o meu caçula. Nós fizemos um cruzeiro até a Estônia. E meu filho pôde sentir o que era 0 graus, sabe? O que era frio, o que era neve. E antes disso, a gente teve que passar por Portugal para ir ao Life Extreme. E quando nós saltamos no aeroporto, ele falou, mãe, me belisca, nós estamos pisando aqui em Portugal, é verdade isso?
Então, são momentos, sabe, que não se explica, que não tem preço, que vale tudo. Vale tudo, todo sacrifício, vale sair da sua zona de conforto. Essa zona de conforto que você está acostumado, que te faz pagar contas no final do mês e ficar pensando qual que você vai deixar para o outro mês, isso não é zona de conforto, isso é zona de sobrevivência. Você tem que ter coragem de sair disso para fazer a sua história mudar, para poder fazer uma vida diferente. Então, meu filho teve um parabéns, ele fazia 14 anos nesse final de semana lá. E ele teve um parabéns de 200 pessoas na beira de uma piscina, num spa, em Portugal, onde brincaram, se divertiram, porque era dia de convívio dos lasers, com um porco assado na brasa. Ele nunca mais vai esquecer desse momento na vida dele. E eu também não, de jeito nenhum, nunca mais vou esquecer dessa família laser. Nunca mais vou esquecer do que esse negócio tem me proporcionado. Então, como o Miguel falou, muito mais do que ganhar dinheiro, você ganha nesse negócio. Eu acho que no dia que esse grupo foi formado, as pessoas que estavam ali naquele momento não podiam imaginar o que esse negócio podia fazer com as pessoas. O quanto a gente pode ganhar em participar disso. Então, eu digo para você, se você tem sonhos dentro do seu coração, se você tem filhos pedindo coisas que você sempre é obrigado a dizer, agora não dá, vamos esperar, quem sabe para frente, sabe? Se você fecha os seus olhos e sonha com lugares diferentes que você tem que conquistar. Esse meu filho que mora na Finlândia sempre dizia, mãe, eu não aceito morar nesse pontinho do mapa quando o mundo é tão grande. E ele fez a vida dele por pensar assim. Hoje ele viaja o mundo todo com o trabalho que ele tem. Então a gente precisa pensar grande, a gente precisa acreditar que a gente pode tudo, tudo que a gente quiser. Mas a gente tem que tomar atitude, a gente tem que decidir lá dentro da cabeça. Eu vou fazer isso. E não importa o tempo, não importa os problemas que surgirem na frente. Tem que ir sempre em frente. Enquanto você não chegar lá, não pode parar, porque você ainda não conquistou, você ainda não chegou. Então, a única coisa que eu posso dizer para você aqui é que eu tomei a minha decisão. Eu, como todas essas pessoas que já falaram aqui, nós resolvemos que íamos mudar a nossa vida, a nossa história. Eu não posso dizer para você, faça a mesma coisa. Você tem que descobrir dentro do seu coração, dentro dos seus sonhos, aqueles que dormem com o seu travesseiro, se vale a pena você sair da sua zona de conforto e mudar a sua história. Eu estou muito feliz de estar aqui, de participar desse grupo, dessa última semana, então, que foi uma coisa extraordinária, que nunca podia imaginar que ia passar dentro desse negócio. É um lugar de muitas surpresas gratificantes, de uma aprendizagem diária em todos os sentidos. Eu estou muito feliz de ser uma laser milionaire nesse negócio da Empower Network. Obrigado, Miguel, obrigada a todos. Essa foi a minha história, o meu pedacinho nessa situação toda. Espero que tenha feito você parar para pensar um pouco. Um abraço, boa noite para todos. Deise, muito obrigado. Foi incrível, foi fantástico, como tu mesma. A tua história é muito forte. E como a Deise acabou de dizer, de facto, a vida és tu que a constróis. Ganhar dinheiro é fácil. Como o Rui dizia no início nós sabemos que as pessoas nos dizem que as coisas são complicadas e sabemos do que todas as pessoas nos tentam convencer daquilo que é mentira. Ganhar dinheiro é... As coisas que nós temos que fazer aqui são simples. A verdade é que tu precisas de te transformar na pessoa que tem condições para ganhar esse dinheiro. E aqui nós temos o aspecto técnico e tudo mais, mas isso não basta, porque senão toda a gente ganhava muito dinheiro. É preciso haver o ambiente, é preciso haver a equipa, é preciso haver as condições à tua volta que facilitem esse crescimento para poderes ganhar tudo aquilo que tu mereces. Vou-te passar agora à minha última convidada de hoje. Bom,
Esta pessoa que vai partilhar contigo a sua história foi abandonada por um divórcio dos pais numa altura da vida pequena que durante muitos e muitos anos a marcou. Fez um caminho ao longo dos últimos dias profundo para ganhar coragem por ti, por respeito a ti, para ganhar coragem para partilhar contigo, para servir de inspiração. Ela é uma lutadora também, é uma inspiradora. Lutou porque em cima daquilo que de mal lhe aconteceu, ela percebeu que podia pegar nessa energia negativa e invertê-la, porque esse é um poder que tu também tens. Deixa-te inspirar por esta minha convidada, por esta minha amiga, que vai partilhar contigo o melhor dela, com muito amor. Irina, obrigado por estares aí, o tempo é teu. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Miguel, pelo convite para estar aqui convosco. Como veem, já estou a chorar e ainda nem sequer comecei a minha história. Mas, de facto, foram dias muito intensos e as histórias destes colegas todos que estiveram agora a falar emocionaram muito. Bom, então, vou-vos contar a minha história, porque quero que vejam isto da perspectiva positiva, claro. O meu nome é Irina Pimenta, como o Miguel disse. Eu recuso-me a ser uma mãe ausente na vida do meu filho. Eu decidi fazer tudo ao contrário da maioria das pessoas. Tal como o Miguel disse, os meus pais divorciaram-se quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Foi no ano de 1989. Foi um final de ano um pouco complicado. A minha avó paterna faleceu no final de setembro, os meus pais divorciaram-se em novembro e eu fazia 7 anos em dezembro. Portanto, como podem compreender, foi assim um bocadinho complicado para gerir. De facto, a minha vida nunca mais foi igual a partir desse momento. O divórcio dos meus pais não teve nada de complicado, foi tudo muito simples, mas a minha vida nunca mais foi igual. A minha mãe viu-se a braços com uma filha menor, teve que trabalhar muitas horas para nos sustentar. Ela trabalhava cerca de 10 a 12 horas por dia, passava muito tempo longe de casa, provavelmente, tal como tu que estás a ver este hangout, se calhar passas demasiado tempo longe da tua família. Isso aconteceu comigo e com a minha mãe. Foram momentos complicados. Eu cresci sozinha, acabei por crescer muito sozinha, passei muito tempo sozinha, sentia-me sozinha, é verdade. Eu até me lembro bastante bem de, por vezes, me colar, desculpem-me o termo, mas eu colava-me aos jantares de família dos meus amigos, porque eu sabia que em casa não tinha ninguém para jantar. E eu detestava comer sozinha, ainda hoje detesto. E então foi um escape e eu agradeço, sou muito grata a esses amigos, porque realmente esses momentos em família fizeram toda a diferença na minha vida. E então, esta relação entre mãe e filha teve mostras, teve repercussões, o facto de a minha mãe passar muito pouco tempo em casa, não por culpa dela, claro, ela tinha que me sustentar. Eu compreendia essa situação, mas não aceitava. A relação entre pai e filha também ficou muito aquém das expectativas, e então eu hoje sei que eles fizeram o melhor que podiam e que sabiam na altura, mas eu decidi que naquele momento que eu com a minha família iria fazer tudo de forma diferente. Então, a primeira mudança da minha vida, o primeiro recomeçar do zero foi aos 17 anos de idade. Eu fui para Coimbra estudar, completamente sozinha, completamente contra todas as expectativas, porque eu não tinha recursos financeiros para o fazer, a minha família tinha muito poucos recursos financeiros, como eu vos disse há pouco, e tirei o curso dentro do tempo previsto, porque eu tinha uma enorme responsabilidade, eu sabia que o esforço financeiro que a minha família estava a fazer naquele momento era avassalador, então eu cumpri o meu papel. Fiz aquilo que tinha que ser feito, tirei o curso, entrei no mundo do trabalho. Entrei no mundo do trabalho e fiquei absolutamente deprimida, porque o mundo da advocacia não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Então, durante 8 anos, cerca de 8 anos, eu arrastei-me numa profissão com a qual não me identificava. Eu
perdi o meu entusiasmo, a minha alegria, a minha jovialidade, a minha saúde, o meu bem-estar. O meu marido às vezes até me dizia assim: Irina, tu já não és aquela Irina que eu conheci quando nós nos apaixonámos, quando nos conhecemos. E eu, de facto, compreendi que ele tinha razão, mas eu não podia deixar a minha profissão, a minha carreira, em que eu e a minha família tínhamos investido absolutamente tudo, de um momento para o outro. Eu sentia-me num beco sem saída. Eu estava mesmo bloqueada, porque eu não sabia bem como é que havia de gerir esta situação. E foram momentos muito difíceis, até ao momento em que eu fui despedida. Eu digo que fui despedida porque acho que, com esta leveza, porque acho que foi uma das melhores coisas que me podia ter acontecido na vida. Eu libertei-me naquele momento. Eu estava grávida do meu filho, estava no início da gravidez e tive medo. Tive medo porque ninguém gosta do sentimento de ser despedido, embora me sentisse mais leve, ninguém gosta desse sentimento. E porque era a minha primeira gravidez, eu não sabia o que era ser mãe e ia ter um ser dependente de mim. Mas eu consegui neutralizar a situação, controlei, tive uma gravidez tranquila, feliz. Por vezes o desemprego, o fantasma do desemprego pairava sobre a minha cabeça, mas eu consegui neutralizar a situação. O meu filho nasceu lindo, saudável, foi o dia mais feliz da minha vida, claro. E eu dediquei-me a ele a 100%. Nos 9 meses seguintes, eu dediquei-me exclusiva à maternidade. Ele ficou comigo em casa até aos 9 meses. E nessa altura, eu e o pai dele, o Miguel, decidimos que estava na altura de ele ter uma vida social, de ir para o infantário e de eu retomar a minha atividade profissional também. Só que eu tinha mudado, eu já não era a mesma pessoa. E lembras-te de há pouco eu ter dito que eu com a minha família tinha prometido em tempos fazer tudo de forma diferente? Então eu lembrei-me disso quando fui mãe. O meu instinto de mãe emitiu um alerta quando eu fui mãe. Um alerta que me fez recordar que eu queria ser e quero ser uma mãe presente na vida do meu filho. Eu quero ir levá-lo à escola, buscá-lo, levá-lo às atividades, passear com ele no parque, ir às consultas com ele, dar-lhe o banho, o jantar, deitá-lo, essas coisas todas. Porque aquilo que eu mais quero é que o meu filho daqui a 30 ou 40 anos ou mais diga que eu fui a melhor mãe do mundo. Desculpa. Porque eu acho que qualquer mãe quer isso. Mas eu de facto quero muito porque eu senti na pele aquilo que é não ter uma mãe presente. E então eu tomei esta decisão, procurei alternativas, porque eu acho que educar um ser humano é uma responsabilidade enorme. E então eu procurei alternativas e fica bem atento, porque se tu queres a tua alternativa, se achas que esta pode ser uma boa solução para ti, eu vou-te explicar a seguir como é que aconteceu comigo, como é que eu entrei neste projeto e o que é que este projeto já fez por mim. E daí também eu estar emocionada, porque realmente é a realização de um sonho. Então eu há 11 meses atrás entrei neste projeto pela mão de um casal de amigos e que quando eu e o Miguel ouvimos a apresentação deste projeto achámos logo que era o sítio certo para desenvolvermos um negócio e para eu ter tempo e liberdade para estar com o meu filho e ter ainda assim uma atividade profissional. Então eu fiquei toda contente porque achava que ia então aprender a desenvolver um negócio, só que eu estava completamente enganada. Tal como o Rui disse no início, eu fui enganada. Eu fui enganada porque eu aqui encontrei uma família, encontrei um conjunto de amigos, encontrei uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma, que olham na mesma direção. Querem ser livres, querem ser felizes, querem o melhor para as suas famílias e tiverem coragem de o fazer. Em poucos meses eu recuperei a Irina que era há uns 10 anos atrás, recuperei a minha alegria, a minha jovialidade, a minha capacidade de sonhar. Eu tinha perdido a minha capacidade de sonhar. Então eu recuperei isso tudo em pouquíssimos meses. Voltei a ter a minha visão, a ter sonhos, a olhar em frente e ver a minha vida de outra forma, porque eu, na situação em que estava, eu via-me a trabalhar durante 30 a 40 anos numa profissão que eu não gostava e via-me presa dessa situação e estava deprimida. Então, eu entrei neste projeto, abracei o projeto com toda a energia e, de facto, fiquei assoberbada. E eu quero dizer-te a ti que estás a ver este hangout, que se tu procuras uma solução, aqui pode estar a tua solução também. Tu aqui vais ser desafiado, vais enfrentar os teus medos, tal como eu enfrentei um dos meus maiores medos, que foi separar-me do meu filho quando ele tinha 11 meses. Eu fui a um evento dos Estados Unidos, no Empower Network,
Eu tinha que ir, foi uma decisão difícil, o meu marido e o meu filho ficaram em Portugal, mas eu tinha que ir. E então eu lembro-me de ter saído de casa, o Nuno, o Ricardo, o Hélder e o André, salvo erro, eles vieram buscar a casa, eles viram, eu só queria voltar para trás, eu estava-me a controlar, claro. Só chorava, estava tensa, queria voltar para trás porque eu tinha muito medo de que alguma coisa acontecesse, que eu não pudesse voltar a ver o meu filho, que achassem que eu era uma má mãe por estar a ir aos Estados Unidos e deixá-lo em Portugal com o pai e com os avós, mas ele ficou bem. Então eu fui e foi espetacular. Foi, como a Daisy disse, estes eventos têm uma energia que só estando lá é que se consegue perceber. Eu tinha que ir olhar nos olhos de milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo, ver como este projeto mudou as suas vidas e como é que eu também poderia mudar a minha. Eu tinha que ir olhar nos olhos de pessoas que já ganhavam fortunas com este projeto. Eu tinha que ir olhar nos olhos do David Wood, o fundador da empresa, e ver se eu estava na minha casa, se eu me sentia em casa e se este era o projeto ideal para mim. E foi absolutamente fantástico. Fantástico. Nesse momento eu percebi porque é que temos que estar em todos os eventos. É absolutamente incrível aquilo que se lá passa. E eu tenho um alerta para fazer. No final do próximo mês de março, no último fim de semana de março, vamos ter um Life Extreme em Leiria. Tu tens que lá estar. Tens que lá estar se queres mudar a tua vida. Tens que lá estar se queres vir conhecer melhor as pessoas que compõem este projeto. Tens que lá estar porque é que nós estamos sempre a rir. Ok, hoje não estamos sempre a rir, mas normalmente estamos sempre a rir. Porque reencontramos, como disse o Paulo, é realizarmos os nossos sonhos, é estarmos bem. Eu sou eu próprio, eu não preciso de fingir que sou uma pessoa que não sou aqui dentro. Eu sou eu próprio e sou aceito dessa forma. Nem toda a gente tem gostado de mim, mas eu sou aceito da forma como sou. Existe respeito. E então é muito importante estar no Life Extreme, no próximo Life Extreme, no último fim de semana de março, em Leiria. É muito importante. Eu conto contigo. Vem falar comigo se assististe este engate e procura-me. Bem, retomando a conversa, para não me alongar também muito mais, quando eu voltei para Portugal e vi que o meu filho tinha ficado bem, que estava tudo bem, que eu tinha superado este medo, eu fiquei encantada. Eu senti-me super bem, porque nós, quando enfrentamos os nossos medos, eles ficam reduzidos a cinzas, ficam reduzidos a nada. Não passam de tempestades num copo d'água. E então é isso que eu te quero dizer, que se tu tens medo de clicar nesse botão que está aqui em baixo, de fazer o teu registro, faz isso agora. Dá um salto de fé. O que é que custa carregar nesse botão, fazer o teu registro, entrar nesta equipa? Vem ver se te identificas connosco, eu tenho a certeza que sim. Esta pode ser a solução para ti, sim. Avança com isso, faz agora o teu registro, contacta a pessoa que te convidou para estares aqui presente esta noite. Eu tenho a certeza que vais sentir muito bem aqui connosco. Porque realmente é o sítio ideal para estar. Eu quero-te deixar uma dica muito importante, uma dica que eu procuro aplicar no meu dia-a-dia. Enfrenta todos os dias um medo. Faz todos os dias qualquer coisa que te faça sair da tua zona de conforto, porque tu vais, se fizeres isso todos os dias, vais melhorar a tua capacidade de enfrentar os medos e os desafios, e a vida assim torna-se muito mais leve, torna-se muito mais colorida e ganhas um poder que tu nunca pensaste ganhar, ter noutra circunstância. Faz isso agora, entra nesta equipa, não tens qualquer risco, tu podes pedir o reembolso do teu dinheiro passado 14 dias, não tem qualquer problema. Eu acho que tu não vais fazer isso porque acho que vais adorar estar aqui. Mas este é o teu momento. Faz isso agora, eu conto contigo, espero por ti. Uma última palavra, eu sou muito, muito grata a todas as pessoas que compõem este projeto, que já me ajudaram no passado, que me ajudam e que ainda me vão ajudar, porque eu sou a minha melhor versão neste momento. Há 11 meses atrás era impossível estar aqui a falar convosco hoje, e graças a este projeto eu mudei a minha vida e a vida da minha família. E obrigada a todos por me terem escutado. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Obrigado, Irina. Foi, assim, uma delícia, obrigado. Deixaste uma mensagem também muito forte de esperança, de inspiração e uma mensagem muito prática, que é de facto, agora é o momento. Mensagem prática com uma data, toma nota, 27 a 29 de março, Leiria. Life Extreme significa viver a vida ao máximo, desfrutá-la ao máximo, porque tu mereces. Toma nota, já tomaste? 27 a 29 de março. Leiria, Life Extreme. Obrigado, Irina. Foi fabuloso. Simplesmente fabuloso. Sabíamos que sim. Vou passar agora a palavra a um amigo. Mais um. À pessoa que
teve a coragem, a visão de dar o primeiro passo. Quando um maluco nu dança num meio de uma cidade deserta, é maluco. Mas quando começa a haver 2, 3, 4, 5, mesmo que estejam nus, deixam de ser malucos. Se calhar continuam a ser mais ou menos malucos. Bom, mas a verdade é que este homem criou já uma estrutura de muita gente, porque é um sonhador, um concretizador. É uma pessoa que, quando tem um objetivo, não larga. E esta é, para mim, uma das maiores inspirações dele. É um homem de foco. É um homem determinado. Silvio, vou-te passar a palavra porque tu foste o primeiro responsável por estarmos todos aqui e quero-te agradecer, pessoalmente, o convite por me teres convidado para moderar este hangout e, desta forma, deste-me o privilégio para trabalhar com estas pessoas durante algum tempo, mas eu já volto a falar nisso. Agora, a palavra é tua. Pá, vocês são todos uns malucos. Então vocês acham que me podem convidar para uma sala onde está tudo a chorar e que eu me consiga conter? Vocês estão-se a passar o quê? Estou aqui a tentar fazer um esforço gigantesco para não me comover com as vossas histórias. Pessoas que tenham aqui hoje pela primeira vez provavelmente estão a achar, uns estão a gostar, outros estão a achar estranho. Costuma-se dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Alguns devem pensar, então, mas isto aqui é o quê? O ceguinho estava ceguinho e viu a luz e de repente ficou a ver. Portanto, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Aquilo que eu penso que e estão todos parabéns, porque realmente foram muito genuínos na forma como contaram as vossas histórias e, no fundo, aquilo que eu levo daqui de ouvir as vossas histórias, que já as conheço, cada uma que eu ouço é muito difícil, ainda bem que eu só apareci no final, é muito difícil ouvir as vossas, difícil no bom sentido, não é? No bom sentido, porque vibro, vi vocês a chegarem, vi a vossa transformação, vi aquilo que vocês se tornaram, vi a vossa força de realmente interior de mudar a vossa vida. Isso para mim é uma inspiração brutal e isso dá-me uma força enorme para todos os dias continuar. Portanto, aqui chorou-se um bocado, mas isto é um negócio alegre, ok? É um negócio alegre. E aquilo que nós queremos transmitir, no fundo, é que, independentemente do nosso passado, independentemente das nossas circunstâncias, independentemente das nossas dificuldades, porque cada um começa num determinado patamar, numa determinada etapa da sua vida neste projeto, seja neste projeto, seja com outro qualquer, todas as pessoas têm o seu caminho e eu quero dar os parabéns a todas as pessoas que estão aqui porque elas são uma inspiração, porque vocês viram, provavelmente muitas delas estavam numa situação mais complicada do que a vossa, não sei, se calhar até mais, mas isso não importa. O que importa é que, independentemente das nossas circunstâncias, independentemente do nosso passado, o que importa realmente é o que é que nós queremos fazer daqui para a frente, ok? E, portanto, eles são todos um exemplo de que, com uma vontade férrea de querer aprender, de querer fazer as coisas, tudo se consegue na vida. E todos eles, sem exceção, à exceção do Rui, que já tinha alguma experiência anterior, nenhum deles tinha qualquer tipo de experiência, e o Rui também, quando o Rui começou, não é? Também não tinha, não é? Já começou, foi um bocadinho mais atrás. Mas todos eles são excelentes exemplos de que alguém, sem qualquer tipo de experiência neste tipo de projeto, munido de uma vontade férrea de querer mudar realmente a sua vida, de uma humildade muito grande em aprender, numa humildade enorme para seguir instruções e numa humildade de dizer assim, eu quero mudar, deixaram-se guiar, deram o primeiro passo. Eu acho que o mais difícil sempre é nós darmos o primeiro passo. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo e no fim, realmente, deles terem dado o primeiro passo, perceberam realmente que este universo, esta família, como nós falaram e como nós todos dizemos, é muito mais do que ganhar dinheiro. Obviamente que
a esmagadora maioria das pessoas começou este projeto porque uma parte muito importante, sem dúvida nenhuma, é nós termos que ganhar dinheiro. Eu estou neste negócio este ano para ganhar 2 milhões de dólares, é o meu objetivo, ok? E portanto, mas realmente este projeto é muito mais, é muitíssimo mais do que nós ganharmos dinheiro. Porquê? Porque nós temos que fazer uma viagem, uma mudança de mindset muito grande na nossa cabeça, porque se nós, a forma como nós somos, aquilo que nós pensamos, a forma como agimos, levou-nos aos resultados que nós temos hoje, não é? Então, o que temos que ver é que se nós não estamos satisfeitos com os resultados que temos hoje, para nós termos resultados diferentes, nós temos que mudar alguma coisa, ok? E, portanto, é incrível ver o que este universo, que é muito mais do que um negócio, fez por estas pessoas, ok? E não só fez por elas, mas elas hoje, muitas delas hoje, realmente inspiram muita gente e a palavra mais é que no início não entendiam absolutamente nada disto, mas tinham uma vontade férrea de, contra tudo e contra todos, e com o mindset de ou dá, de fazer o que for preciso, munidos desse tipo de pensamento, realmente passo por passo foram apoiadas por toda a equipa e hoje não só estão a ter uma nova profissão, como estão a ajudar outras pessoas a ter uma nova profissão. Eu não me queria alongar mais, não quero alongar mais. Quando acabar esta conferência, vou fazer um plano de ação a uma pessoa nova que eu tenho na minha organização, mas acho que depois vou ouvir este vídeo aí umas 3 ou 4 vezes. Todas as histórias foram maravilhosas. Quando a Daisy começou a falar lá no evento, vou ouvir umas poucas vezes. Ok, obrigada por me terem convidado. Tenham a coragem de fazer coisas diferentes na vossa vida. Só fazendo coisas diferentes é que nós temos resultados diferentes. Quem está um pouquinho baralhado e não está a entender o negócio não tem problema absolutamente nenhum. Se repararem, em cima nesta página tem uma série de opções, ok? E quando acabar a conferência, basta irem à opção que diz início, verem os vídeos do princípio ao fim, tem o contacto da pessoa que o convidou aí, tem o Skype, e no fim de ver os vídeos pode conversar com ela e de certeza que todas as suas dúvidas, todas as suas questões vão ser esclarecidas, ok? Estas conferências não servem para isso, servem para vocês conhecerem histórias, conhecerem pessoas, saberem que nós somos pessoas de carne e osso, que temos tantas ou mais dificuldades ou circunstâncias se calhar piores ou melhores do que aquelas que você tem hoje, e isto só quer dizer que quem trabalha, quem faz as coisas acontecerem para a sua vida, os resultados aparecem. Nós não estamos a dizer que vai ser mágico, que sem fazer nada todos vão ficar ricos sem fazer nada, isso não existe, ok? O que estamos a dizer é que quem trabalhar, quem fizer o que tem de ser feito, quem seguir um plano bem delineado e bem estruturado, passo a passo, quem quiser aprender, quem quiser se desafiar a si próprio, umas vezes vai ser fácil, outras vezes vai ser difícil, mas passo a passo, tudo se consegue na vida. E eles são um tremendo exemplo disso. Eu não podia estar mais orgulhoso. Todas as histórias estão aqui e não posso dizer mais nada. Ok? Um grande abraço a todos. Miguel, a palavra é tua. Obrigado, Silvio. Obrigado, acima de tudo, por teres conseguido vir aqui, porque eu sei, se calhar o Rui também, a tua agenda. Portanto, obrigado por estares aí, por teres conseguido vir cá. Entretanto, estamos quase a terminar. Eu vou pedir a todos os meus 5 convidados que, pela ordem que falaram, podem agora tirar todos os 5 convidados o micro do mute ao mesmo tempo, para serem rápidos. Vivemos durante 11 dias uma preparação muito intensa para este momento, para este hangout. Partilhem com quem está a ouvir-nos, numa só palavra, como é que sentiram depois desta preparação, deste trabalho, que no fundo é parte daquilo que nós fazemos. Uma palavra, pela ordem que falaram, começo pelo Paulo, uma palavra como sentiste depois do trabalho destes 11 dias. Gratidão, Miguel. A seguir, Luzia. Eu agradeço muito mesmo, porque... Uma palavra. Uma palavra. É incrível essa equipe, não tem uma palavra.
É ser Obrigado. fantástico mesmo. Deise, não, desculpa. Anália. Anália. Muito orgulhosa. Obrigado, Deise. Redescobrir-se. Obrigado. Irina. Renascimento. Ok. Bom, então vamos fechar e vou passar a palavra para fechar e para dar aqui arrumar as ideias, porque ele é brilhante nisso e para que te ajudar a ti a descodificar tudo aquilo que aqui aconteceu. Eu despeço-me, mais uma vez, a todos os meus convidados, muito obrigado. Ajudaram-me a viver 11 dias simplesmente fabulosos. Foi um orgulho, foi uma honra, foi um privilégio. Mais uma vez, Silvio, obrigado por teres convidado a moderar este hangout. Rui, obrigado por teres aberto, obrigado por fechares agora. Vou-te passar a palavra para dares aqui a leitura de tudo aquilo que aqui aconteceu. Obrigado. Obrigado, Miguel. Este é o encerramento mais fácil que alguma vez alguém conseguiu fazer, porque não há nada para dizer, já está tudo dito. Foram todos brilhantes, o ciclo encerrou e fechou o ciclo de uma forma brilhante que não sabe fazer, por os pontos nos is. O que é verdade é que as histórias que eu visto hoje, dirijo-me a todas as pessoas que estão agora a ouvir, as histórias que eu visto hoje são pessoas comuns, como tu e como eu, que conseguiram criar uma vida extraordinária, conseguiram descobrir coisas que não sabiam, conseguiram aprender coisas que não faziam ideia e hoje fazem coisas que não faziam antes de uma forma muito mais interessante do que alguma vez podiam ter imaginado. Temos pessoas a trabalhar em casa, temos pessoas a ganhar dinheiro, temos pessoas a aprender coisas novas, temos pessoas a descobrir um novo propósito para as suas vidas, muitas coisas. Muitas pessoas entram neste projeto Lazy Millionaire por motivos diversos, quase todos envolvem a questão financeira, nós queremos ganhar mais dinheiro, e isso está certo, porque o dinheiro é uma forma de energia espetacular que tem a magia de se converter em muitas outras formas de energia. Ganhamos liberdade, perdemos o medo, ganhamos autoconfiança. Há muitas coisas que nós podemos comprar experiências que de outra forma nós não poderíamos ter, enriquecer-nos por causa disso. Então o desafio que eu te lanço agora é que te deixes inspirar por estas histórias de pessoas comuns, como tu e como eu, que criaram uma vida extraordinária a partir do zero, a partir das circunstâncias em que estavam. Então, as pessoas sabiam mais, há pessoas que sabiam menos, pessoas que tinham mais experiência, outras que tinham menos, outras não tinham nenhuma, mas a verdade é que com aquilo que já tinham, com a energia que já tinham, com a decisão que tomaram, começaram um caminho que as levou até onde elas estão agora, onde nós todos estamos agora. Eu tenho a certeza que esse é um caminho que tu também queres percorrer, porque é o caminho que te leva até a atingir os teus próprios objetivos, sejam eles quais forem. Então, o que há a fazer é começar. Como o Silvio explicou, nesta página tens muita informação. A informação não falta, o que falta é ação e o que falta é decisão. Então, toma a decisão, começa, junta-te a nós estamos aqui para te apoiar e para te ajudar, tudo aquilo que for necessário e que for possível, e o caminho é teu para tu fazeres. Um grande abraço, obrigado por estares aqui, obrigado a todas as pessoas que participaram neste hangout, foi um hangout incrível, espetacular, eu ficava aqui a noite toda a ouvi-los, e uma ótima semana de trabalho para todos, e que todos realizem todos os seus desejos. Tchau, tchau.